Bom, então vamos lá, vamos fazer um bate-papo aí. Só há uma coisa que eu preciso saber, né, antes, só para confirmar ali. Felipe Allende, aqui, do professor do Coltec, você está com quais atividades, Felipe? Além do Coltec, eu trabalho no estado de Santa Catarina, em Canoinhas. Eu tenho o concurso que eu assumi no ano passado lá, e eu trabalho com ensino fundamental, ensino médio, e trabalho com disciplinas eletivas na grade curricular do curso de ensino médio, né? Que seria aquela questão do ensino médio integral, né? Ah, sim. Aí eu Bom, trabalho também nessa disciplina. beleza, ótimo. E o Sidney, o que você está fazendo? Depois de eu te vi aqui na Unespar, você está lá ainda? Então, eu fiz a minha faculdade de História, mas eu sou concursado do Cisvale, estou cedido para a Vara da Família, para o Sejusc, e trabalho em rádio de São Mateus, Rádio Portal. Então, além disso, estou também mexendo com biografias agora, atualmente, escrevendo biografias. Estou com Joia. 13 em andamento aí. Tá, então já entrando ali na pauta, né? Eu queria que você, primeiro, Felipe, me explicasse assim, me fala um pouco do livro, assim, o que o livro trata no geral, né? Primeiro eu vou falar do geral, depois eu pergunto específico de cada um, assim. Certo. Então, bom, inicialmente o livro, ele teve como princípio, né, a ideia de que o município a nossa região sempre teve a identidade da erva mate como sendo algo bem importante aí na caracterização municipal ao nível geográfico e histórico. E a indicação geográfica já era algo que era almejado pelo comércio local, pela governança local também, e tendo em vista que em 2015, 2016, o processo de indicação geográfica foi sendo cada vez mais concretizado, vamos dizer assim, né, estruturado para o envio, né, para o INPI, Instituto Nacional de Indicação. E aí houve, então, nesse ano de 2016, eu tive um contato, mantive um contato com a professora Alcimara lá da Unespar, né, onde eu convidei ela para nós podermos ter a proposta de organizarmos, né, um artigo científico relacionado à erva mate, relacionado aos potenciais de pesquisa voltada para a região, visto que nós não tínhamos nenhuma referência mais concreta, uma referência mais específica sobre a erva mate. Existem vários autores, várias publicações, assim, a nível municipal, inclusive no próprio museu do município, que é a Casa da Memória, documentos históricos, nós temos fotos, referências interessantíssimas, mas todas elas não estão assim articuladas, elas estão soltas, são fragmentos, são documentos. Claro que eles estão guardados, mas nunca houve na história do município, da região, um grupo de pessoas que pudesse pensar em algo realmente que pudesse ser contemplado em um único material, né? Com todos os documentos, com todos os elementos que precisaria ter. Então, nesse momento foi feito esse convite, né? A gente conversou sobre a possibilidade de publicarmos aí um artigo científico, quem sabe, de repente, apresentando num evento, alguma coisa assim. E a professora Alcimara aí veio com uma outra ideia. E aí comentou sobre o Sidney, sobre o trabalho que o Sidney desenvolve. Até então, eu, na verdade, nem conhecia o Sidney. Veja, a gente mora numa cidade tão pequena, mas eu não tinha conhecimento do Sidney. E fiquei conhecendo, tive um prazer enorme de conhecer o Sidney, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande aí, histórico, e um cara que tem aí uma visão também de jornalista, né, uma visão bem ampla aí, além de tudo, além de ser pesquisador. E aí a gente acabou fazendo uma reunião na Uniuv, inclusive numa ocasião, isso foi em 2016, e nessa reunião nós tivemos uma ideia a pensar em relação a nós sermos, então, os organizadores de uma obra, né, de um livro, que poderia ser como e-book, ou quem sabe um livro físico, mas em um primeiro momento como e-book, como é agora que nós finalizamos, né, que a gente conseguiu essa finalização, e estruturando a nossa pesquisa, que sempre já alguma coisa escrita sobre a erva mate nós já tínhamos, a professora Alcimara lá na Unespar, eu aqui na Uniuv,
o Sidney também, nas suas pesquisas e relatórios e conversas que ele também tem, e proximidade com o pessoal da IG, a gente acabou se aproximando e tendo, nessa época já, o Instituto Geográfico, Histórico-Geográfico de São Mateus do Sul, ele já estava estruturado pela pessoa da presidente, que era o Mário Deina, e nós estávamos, então, pensando que os pesquisadores, que o nosso grupo poderia ter, então, algumas pessoas que poderiam se interessar em ser autores de capítulos no livro. E aí a gente abriu uma reunião, fizemos uma reunião no Hotel Dom Leopoldo, numa ocasião, inclusive em 2016, já tendo como meta, então, algumas datas e a proposta da criação do livro. Então, ao longo de todo esse tempo, dessa trajetória, né, que foi desde 2016 até agora, 2021, que nós estamos finalizando, foi todo um processo, né, de juntar material. Alguns pesquisadores acabaram desistindo da ideia, porque por falta de tempo ou por compromissos pessoais, enfim, cada pessoa teve o seu direcionamento para fazer ou não a sua pesquisa, porque é um trabalho voluntário, não é um trabalho que você vai... Ninguém que está almejando ganhar nada financeiramente, muito pelo contrário, é apenas o reconhecimento da região, né, um trabalho para nós, né, para a região, para enaltecermos, né, vamos dizer assim, a nível acadêmico, a questão cultural, e isso eu acho que é um trabalho, assim, realmente que vai... É um longo caminho. Então, o livro, já no primeiro momento, nós pensamos que ele deveria ser fragmentado em pelo menos 3 partes, né? A parte histórica, a parte geográfica e a parte histórica, com pesquisadores, com pessoas que já têm esse material, que já têm esse envolvimento. A segunda parte, algo mais de divulgação, falando sobre a indicação geográfica, falando sobre a identidade cultural municipal, sobre as características da nossa identidade, e também em um projeto de extensão. A segunda parte do livro é um projeto que foi feito com 3 acadêmicas aqui de São Mateus do Sul, no curso de administração. Eu conduzi esse projeto de extensão no ano de 2017, e a professora Marivanda, como coordenadora do curso na época, né, e ainda é coordenadora do curso de administração, ela estava auxiliando a gente nas reuniões com os empresários locais. Tivemos uma série de conversas que foram feitas para a criação da Avenida Uzi Mendonça de Lima como uma avenida com uma identidade da erva mate. Então, foi todo um processo nesse período de extensão que foi apresentado, uma pesquisa aí, que também foi, dentro do trabalho, foi apresentada essa pesquisa e foi levado em consideração todo o trabalho que foi desenvolvido pelas acadêmicas, né, durante todo esse ano de 2017. E na parte, ainda teve a Larissa Drabes, que fez também uma outra parte dessa parte número 3, né, do livro, e a parte número 2, aliás, e a parte 3, o Sidney, na parte 2, participou também com um material que falava um pouco sobre a ideia da identidade, da indicação geográfica, dos potenciais do município e da região também, apresentando alguns dados, inclusive, históricos, né? E na parte número 3, algo mais assim, para finalizar mesmo, falando sobre alguns desenhos, algumas coisas, alguns materiais feitos, poesias de um autor que é o Gerson Souza, conhecido no município também. Hoje não reside mais em São Mateus do Sul, mas ele é um amante da história local, e ele desenvolveu várias teorias ali, e a sua filha fez alguns desenhos também. Ele apresentou esses desenhos no livro ali, foi bem bacana, bem interessante também nesse material. O Restaurante Veneza compartilhou uma receita, e aí tivemos várias situações ali nas 3 partes, né, do livro, que foi bem dividido, né, bem estruturado ali, para que todo mundo pudesse ter uma noção ampla ali de cada momento dentro da obra, né? Nossa, veja, né, quanta coisa, assim, e foi um trabalho bem longo, né, Felipe? Eu lembro muito bem de quando você tinha esse projeto de extensão aí em São Mateus, né, porque Sim. eu sou parte da comissão de produção científica, e eu lembro muito bem desse projeto, assim, né, e você veja,
faz um tempinho e você conseguiu agregar tudo isso, né? Parabéns, cara, porque Obrigado. é um trabalho enorme, né? É, Então, já que você falou assim um pouco do que cada um contribuiu, né? Sidney, me fala assim um pouquinho qual que foi tua parte, assim, o que você foi incumbido a produzir e a fazer nesse livro? Então, eu acho que o primeiro ponto é ressaltar assim, a importância de ter um conselho editorial na Uniuv e a possibilidade de estar participando desse e-book. E aí a junção do professor Felipe com a professora Alcimara e este contato de, na verdade, a gente unir forças, como o professor Felipe falou, eu tenho um conhecimento que vai muito mais para o empírico, para o local, para o momentâneo, e toda essa situação da própria IG-MAT, a participação por entrevistas e ter acompanhado todo esse processo que eles fizeram junto ao SEBRAE, a concessão lá no dia 21 de setembro de 2017, dessa indicação de procedência, a primeira EG da erva mate do Brasil, e daí nesse contexto todo, a relação que se faz de São Mateus do Sul com a história da erva mate. Então, o Paraná hoje produz quase 90% de toda a erva mate brasileira, grande parte dela está na cuia de chimarrão dos gaúchos, apesar que o chimarrão também, por etimologia, nasceu no Paraná, com os índios guaranis, e aí tem essa produção toda. Então, nós temos em São Mateus do Sul o maior processador da erva mate, porque acaba recebendo de vários municípios do entorno, tem as ervateiras. Nós temos Cruz Machado como grande produtor hoje, mas aí tem aquela questão, há uma disputa até sadia nesse aspecto, porque Cruz Machado realmente tem uma produção grande, mas assim, o processamento aí vai para São Mateus do Sul, por isso que tem essa questão mantida em São Mateus do Sul como o processamento da erva mate sendo algo que destaca no município, e aí tem essa representatividade não apenas para o Paraná, mas para o Brasil. E quando a gente pensa assim, nesse contexto todo, aí vem a situação do livro, a oportunidade de contar um pouquinho dessa luta, como o professor Felipe colocou, da concessão da IG e a identificação geográfica, no caso, indicação de procedência, que significa que essa erva mate que vem para a cuia, né, professor? A que vem aqui para dentro da cuia, ela tem uma procedência, ela tem uma origem. Então, desde a forma como ela é cultivada, a forma como ela é colhida, o transporte, o processamento, até o empacotamento. Então, ela tem uma segurança alimentar muito grande, e isso dado pelo Instituto Nacional de, por INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que coloca essa possibilidade e concedeu lá em 21 de setembro, e aí eu estava acompanhando todo esse processo, e nesse meio termo, o conhecimento, assim, com a professora Alcimara já, na verdade, por ela ser de Rio Claro do Sul e eu ser de Malé, então existe essa proximidade, e nesse aspecto, aí, num encontro casual de estar trabalhando uma coisa mais ou menos parecida, eu já tinha ideia de produzir alguma coisa, tanto é que tem algumas pesquisas que estão em andamento nesse aspecto, e aí veio casar com essa perspectiva de participar deste livro, então, de certa forma, muito mais grato do que é, trabalhando dentro desse processo todo desse e-book, professor. E o que foi mais gratificante para você, assim, nesse processo todo aí de contribuir com essa obra, assim, para você pessoalmente, o que foi mais interessante nessa experiência toda? Eu acredito que o mais interessante é poder fazer com que essas histórias, esses conhecimentos, eles possam vir a público, possam estar imortalizados na escrita, porque são conhecimentos que estavam lá fragmentados, que estavam lá soltos, e aí a possibilidade de juntar, como o professor Felipe colocou, de um curso de extensão, de um pessoal de geografia, de um pessoal de história, de escritores locais, de pesquisadores locais, e aí de jornalistas, que é o caso meu, e também da Larissa Drabeschi, né? Então, a questão de juntar esses conhecimentos e trazê-los para um livro, o que faz com que isso fique imortalizado e se torne uma referência, porque se fala bastante sobre
terra da erva mate, sobre São Mateus do Sul e a erva mate, mas assim, o que se tem de referência escrita, bibliográfica, acadêmica de tudo isso? Então, acredito que o mais gratificante é ser parte desse processo, que vai muito além da gente em si, mas eu me sinto como um instrumento que se torna útil nesse aspecto para que uma obra com vários autores venha e sedimente esse conhecimento, professor. Joia. Felipe, você tinha falado ali um pouquinho, né, tinha apresentado um pouco a obra. Você lembra de alguma coisa assim, de alguma passagem, alguma história que você achou mais interessante, assim, na verdade, nessas histórias ali que contém o livro, né? Tem alguma coisa que você lembra assim que foi mais interessante, que te chamou a atenção? Olha, a abertura, assim, do livro ali na primeira parte, né, Bela Cidade dos Verdes Ervais, esse é um trecho de uma música, né, da Marcha São Mateuense do Arnoldo Proma. E isso é uma marca muito interessante que a Alcimara resgatou e colocou no primeiro capítulo, ali no primeiro trecho, né, nomeado de Rainha Bela do Iguaçu. Então ela faz todo dentro nessa contextualização, veja, quando ela coloca isso, né, puxando essa letra do Arnoldo Proma, uma pessoa de São Mateus do Sul, onde ele faz essa escrita, ela já está buscando ali esse resgate, né? Então eu acho que isso é algo assim interessantíssimo. A primeira parte chama muita atenção pelo aspecto realmente histórico, pelo detalhamento que é feito ali, pelos apontamentos que ela fez, pelas imagens ali, né? Que são colocados ali, pelas condições, ampliando quais são as condições físico-culturais, as questões geográficas do porquê a nossa erva mate é tão diferenciada. Por que ela tem tanta qualidade, né? Então, esses artigos, eles fomentam a pesquisa e explicam desde o manejo, a questão do carijo ali, numa imagem, ela mostra ali a família trabalhando com a erva mate, as crianças, as mulheres trabalhando. O trabalho da mulher nessa época já é enaltecido, ele não fica apenas por contato do homem, quando a gente fala, né, do homem, claro, sempre falamos do ser humano, mas em uma época em que muitas vezes quem era o protagonista era apenas o homem, mas as mulheres ali nas famílias estavam ali desenvolvendo os trabalhos, desenvolvendo as atividades, e as crianças também aprendendo, né? E com o animal puxando, né, ali, para fazer toda a moagem, né, da erva. Então, assim, todo um aspecto interessantíssimo. A Jéssica Franco faz no segundo capítulo, na segunda parte, desculpem, no segundo artigo, né, falando sobre a América, né, a América nasceu bebendo mate, e aí ela faz todo um resgate das figuras da erva mate, documentos históricos, ela mostra toda a cadeia produtiva, né, as potencialidades, reunindo alguns materiais ali, dentro dessa indicação. Então, na primeira parte, eu vejo que tanto a questão histórica quanto geográfica estão muito presentes, e isso faz com que o leitor, ele possa ele possa gostar de conseguir entender melhor por que todo esse resgate está sendo feito agora, por que a indicação chegou só agora? Bom, ela chegou agora, é tarde. Não, eu digo que nunca é tarde, mas sempre houve esse cuidado com a erva mate, e o município sempre se intitulou capital da erva mate, né? Mas nunca tendo sempre uma disputa ali, né, com Cruz Machado, com Canoinhas também, uma briga ali meio que saudável, né? Quem é a terra do mate? Eu digo, quem é a capital da erva mate? Eu digo, não é tanto hoje capital da erva mate, mas sim terra do mate e a indicação geográfica, né? Fizemos até mesmo, o próprio Sidney fez no seu capítulo, eu também fiz no meu capítulo, um resgate comentando sobre a questão do vinho, né? Por exemplo, em algumas regiões, como a região da Champanha, né? Falando um pouco sobre a questão de que só na França nós temos mais de 150 reconhecimentos e IGs de vinho. E no Brasil é a primeira,
nós somos a segunda IG da América Latina, porque a primeira foi na Argentina. A segunda IG é a IG de São Mateus do Sul. Olha a importância desse processo histórico, né? Talvez a primeira de tantas outras que virão ainda. Então, não é uma competição. Outros municípios e outras regiões conseguindo as suas IGs também vai agregar mais valor para o processo, vai agregar, com certeza, para o produtor, né? Para o comércio, para o turismo local, vai ampliar a questão da identidade local e, com toda certeza, também as pessoas vão passar a ter esse reconhecimento, não do ponto de vista negativo, que houve um resgate negativo em alguns momentos históricos, não só do nosso município, como também na região, mas, como a Guerra do Contestado, por exemplo, mas sim do ponto de vista positivo, do que isso vai gerar de benefício para nós, na nossa região, para as pessoas que trabalham com erva mate, sim, mas eu, como pesquisador, me sinto lisonjeado em poder também agregar alguma coisa e, ao mesmo tempo, aprender muito e ter uma aprendizagem com isso. Por exemplo, veja, o restaurante Veneza não trabalha diretamente com erva mate, mas estão produzindo, estão vendendo muito mais do que vendiam antes, produtos a essa base. Então, assim, tem muita coisa interessante, né, nessa obra. Então, eu acho que a primeira parte tem esse resgate. Na segunda parte, quando a gente fala da indicação, né, eu digo que, numa das frases que eu coloquei, né, que uma sociedade, quando uma sociedade está disposta a se fortalecer, a fortalecer a sua identidade, ela cria alguma alternativa, ela se reinventa. E São Mateus do Sul e a nossa região se reinventou. Ela se reinventou pela união. Se não houver uma união de políticas públicas, pensando não só na governança municipal, estrutural, que são o legislativo e o executivo, mas também pensando na sociedade civil organizada, quando isso tudo é bem colocado e bem destacado, com toda certeza a região só tem a ganhar. E São Mateus do Sul conseguiu fazer isso, né? Desde o produtor, a governança, o comércio. Então houve uma união de todos os segmentos para que nós chegássemos a esse ponto. E é nesse sentido que a parte 2, tanto do capítulo do Sidney, quanto do meu capítulo, e quanto do trabalho de extensão, é falado. Aqui, por exemplo, só citando, por exemplo, uma parte da pesquisa, né? Quem é que ganha mais com isso, né? Nesse sentido, o turismo, as ervateiras, o comércio, a agricultura. As pessoas que foram entrevistadas citaram muito que quem ganha, quem se beneficia, praticamente metade dos entrevistados da nossa pesquisa, que foi feita por extensão, disse que todo mundo vai ganhar alguma coisa. Né? Não é só o grande produtor de erva mate que vai ganhar, são todos, logicamente em proporções diferentes, né? Então isso é uma coisa bem importante, esse resgate, né? O pequeno produtor, aquele que está lá na base da cadeia, ele também tem que ganhar, e até o momento, claro que isso é um processo muito longo, até ele chegar a ter esse reconhecimento e tudo mais. Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Eu sempre digo que a conquista da indicação geográfica, ela é só o começo de todo um processo. Ela não é o final, ela é o início. E muitas pessoas pensam, opa, conquistamos o IG, então já estamos no topo da produção, já estamos tranquilos. Não, muito pelo contrário. É aí que começa o trabalho, é aí que começa o teu fortalecimento com as instituições organizadas do município, e é aí que nós temos que realmente colocar quais são as estruturas a nível municipal e regional que precisam ser modificadas, como, por exemplo, a Rua do Mate, que foi também uma conquista, um projeto de extensão da Uniuv, da professora Jerusa, com os seus alunos de arquitetura, que montou o projeto. Eu participei das reuniões junto com o grupo do Jovem Empresarial, do Conselho do Jovem Empresarial Municipal, me organizei, conversei com o pessoal, me perguntaram, quem é que você indica para fazer? Olha só, eu me sinto muito lisonjeado por isso, né? As pessoas me perguntando, Felipe, quem que você me diz que poderia ajudar a gente a fazer um projeto de uma rua coberta? Eu digo a Uniuv, a professora Jerusa e os alunos de arquitetura e urbanismo. E, nesse momento, houve
a conversa com a professora Jerusa, que inclusive trabalha na prefeitura do município, e ela topou a ideia e montou. Veja a Uniuv caminhando 2 vezes no projeto, caminhando para o desenvolvimento regional. E isso tudo, professora Maria, tem que ser divulgado. Né? Às vezes a gente fica escondidinha, fazendo tantos bons trabalhos, né? Tantas pessoas fazendo trabalhos tão ricos, e às vezes a comunidade nem sabe disso, né? Então é tão importante esse trabalho, esse resgate, né? Aí uma outra pergunta que foi feita no projeto de extensão, será que vai alavancar o turismo para o município? 62% das pessoas disseram que sim. E 33% disseram que talvez. Apenas 2% disseram que não, acham que não vai alavancar o turismo local. Lógico que vai alavancar o turismo, é óbvio, mas para que o turista possa vir, ele tem que ter uma comida boa, ele tem que ter um restaurante bom, ele tem que ter um lugar para dormir muito bom, ele tem que ter um lugar para visitar, ele tem que se sentir acolhido. Tem que ter um acesso, né, também. Isso, ele tem que ter a sensação de pertencimento do local também, do espaço, para que ele possa, ao mesmo tempo, também vir outras e outras vezes, porque a gente não quer que o turista venha só uma vez, a gente quer que ele venha mais de uma vez. E aí, tudo isso vai ser conquistado, né? E a parte 3, eu vou falar de novo, né? Desculpe, às vezes acabar de repetir, né? Mas a parte 3 aí fala das políticas públicas, e o Gerson, no trabalho dele, nesse resgate histórico, nessa inspiração que ele teve, né? De todos os poemas, pegando, né, a erva mate, as crianças, né? A menina dele trabalhando ali e falando, né, sobre a ideia e a proposta, estabelecendo uma relação de afetividade mesmo, das crianças, né? Tendo uma afetividade. Tem o mascote também. O mascote, chamado Mateco, ele foi criado na gestão municipal do prefeito Luiz Adir Gonçalves Pereira, e o secretário de Educação na época, veja bem quanto que eu estou me envolvendo com isso, gente. O secretário de Educação na época falou, e agora temos que criar um mascote. Foi feita a eleição do mascote. Adivinhe quem é que fez, quem é que criou e que patenteou o tal do mascote, né, para o município? A minha esposa. Eu fiz ela fez mais de 100 bonecos do Mateco. Eu não tenho aqui, mas eu vou pegar para vocês verem lá. O tal do Mateco, que é o nosso mascote. A gente vendeu vários Matecos, inclusive em alguns eventos do município, mas claro, não para ganhar dinheiro, porque isso não vai agregar, mas é para as crianças, né, saberem. O mascote, acho que foi uma dica bem legal também, bem interessante, e aí acabamos se envolvendo nisso aí, você não tem noção. Fiz a minha mulher também trabalhar em prol da questão da erva mate, sendo professora de matemática. Mas foi muito legal, gente, muito bacana essa questão também. Que maravilha isso, né, Felipe? Ô, Sidney, então, assim, o que para você, na tua opinião, assim, o que esse selo de indicação geográfica, ele muda, ele acrescenta algo para a cidade de São Mateus? O que você acha, assim, na tua opinião? Tem a questão em si da identidade, porque Presunto Parma só existe um lugar, lá na Itália. A gente tem, o próprio professor Felipe já citou, a região de Champanhe tem a Champanhe, exceção à cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, que pode usar este nome Champanhe, o restante do mundo tem que usar frisante ou qualquer outra coisa, mas o nome, a identidade, então, é para essa região. Então, dá essa marca, essa identidade, fortalece o nome São Mateus do Sul na erva mate com esse aspecto. É a única, por enquanto, erva com rastreabilidade, que se sabe onde foi produzido, por quem foi produzido, como foi o processo, até o empacotamento dela. Então, tem, sobretudo, uma segurança alimentar, que é o que o professor Felipe falou também da questão de Canoinhas. Eles também estavam nesse processo, e por incrível que pareça, a gente às vezes pensa a erva mate como bebida somente, mas ela também está dentro do contexto alimentar, né? Tanto é que o restaurante Veneza tem a mousse de erva mate. Nós temos no Hotel Sadas o bolo de erva mate. Nós temos o pão de queijo de erva mate. Então, a erva mate está presente, e essa identificação geográfica, a indicação de procedência, que é o nome mais apropriado para essa questão, faz com que São Mateus do Sul realmente tenha essa identificação com a erva mate, sempre se falou, e agora a Associação Amigos da Erva Mate, a EGMAT, conseguiu isso,
e faz com que isso se crie a identidade. Aí vem junto a Rua do Mate, vem junto tantos outros atributos, e aí, quando a gente fala de políticas públicas, por incrível que pareça, o Paraná teve lá, no início da sua criação de Estado, o ciclo da erva mate como um grande potencial econômico do Estado. Depois tem as navegações pelo Rio Iguaçu, tem os muares, e isso está retratado diretamente em várias partes do livro, pelas pesquisas, mostrando todo esse processo, mas somente agora, em 2019, se criou um bloco parlamentar de incentivo à cadeia produtiva da erva mate na Assembleia Legislativa do Paraná, que está discutindo no Estado essas políticas públicas. Então, veja que distância que a gente tem lá de 1853, quando se criou o Estado do Paraná, com o Zacarias Vaz de Vasconcelos, para a situação agora, apenas em 2019 se criou esse bloco parlamentar, e aí, na verdade, veja só que interessante, por um deputado que é de São Mateus do Sul, que é o Emerson Bacil, e aí vem todo esse contexto que vai fortalecendo, e aí entra novamente a questão da IG, dando essa identidade para São Mateus do Sul, professor. Joia. E, assim, o que você, assim, daqui para frente, né? Qual que é a tua expectativa, assim, com relação à cidade de São Mateus, à região nossa, assim, né? Porque a gente falou aí de uma cultura, né? Cultura no termo amplo, vamos dizer assim, né? O que você espera daqui para frente, assim, com esse reconhecimento, né, da IG, até com a questão do lançamento do livro, né, da tua participação, o que você acha que daqui para frente, o que vai melhorar, o que vai mudar? Eu vejo que a erva mate em si é um produto da região, e quando se fala da qualidade, a qualidade e o sabor dela em São Mateus do Sul e região, ela está ligada diretamente à questão ambiental. É uma erva mate que pode até ser plantada, mas junto com florestas de araucária, com imbuias, com floresta nativa, então ela está no meio do mato. Esse é um dos pontos interessantes. Então, casa com a região que é a mais preservada do estado do Paraná, uma das mais preservadas do Brasil. Então, o cinturão verde que ainda existe em pequenas propriedades, ele permite que se tenha erva mate em harmonia com o meio ambiente. E tendo assimilar esse conhecimento, essa certeza, essa convicção de que a erva mate produzida aqui não tem em nenhum outro lugar do mundo, e isso não é questão de status ou de colocar-se como melhor que os outros, são os gaúchos, que é quem mais consome chimarrão. O chimarrão deles, tomado lá, é da erva daqui, porque é uma erva que tem mais sabor, a erva que fica no sol, ela fica mais amarga, não é tão ideal para o chimarrão. Então, essa questão que eu penso que o livro em si pode contribuir com a sociedade é justamente para permitir que as pessoas tenham essa identidade, que abracem essa grande ideia de que somos a terra da erva mate, São Mateus do Sul, de que a região é propensa à produção, e mais que isso, quando se fala tanto em meio ambiente, em proteção, estamos dentro do mês do meio ambiente, mês de junho, então nenhum produto é tão ambientalmente correto quanto a erva mate, que fica em meio ao pinheiro. Inclusive o pinhão e o chimarrão fazem um casamento muito interessante, que está retratado no livro, que é nossa identidade. E aí, para arrematar assim, essa pergunta sua, acredito que tem justamente um conto no livro que retrata essa questão de muitas vezes a gente estar fechado dentro de um espaço e não ter essa certeza de quão importante é a erva mate. E aí no conto, a menina senta debaixo de um pé de erva mate e sonha, um spoiler rápido, com algumas questões, com algumas retratações, e assimila esse conhecimento. Então, acredito que o e-book, nosso livro, possa vir como um elemento que dê essa valorização e faça com que as pessoas tenham isso como seu, abracem essa ideia, e daqui para frente que o turismo possa se desenvolver, que a própria indústria possa crescer, e que as pessoas tenham na erva mate essa certeza, até com mais e mais produtos, são mais de 100 produtos possíveis de se fazer da erva mate, além do chimarrão, do chá, a questão de vários outros que estão em pesquisa. Então,
o potencial para pesquisa é outra coisa, e se fala bastante já sobre um centro tecnológico que desenvolva a erva mate, que potencialize isso. Então, a minha expectativa é que este livro seja uma sementinha de mostarda que faça com que ajude nesse processo todo, que dê a sua contribuição. Essa é a minha expectativa. Oh, joia, maravilha. Felipe, só Deixa eu só para... mostrar para vocês aqui o tal dos matequinhos aqui, ó. O pequenininho. Daí ela fez o tamanho médio, né? E o maior aqui, ó. Tá? Esses aí que foram comercializados, né? Foi feito um concurso a nível municipal, né? Para um concurso tanto de desenho quanto de nome, né? Pela Secretaria de Educação. E aí foi escolhido, então, o desenho e de um aluno da rede estadual e de um aluno da rede municipal foi escolhido o nome Mateco, né? E aí, a partir do desenho, é que a minha esposa criou, então, a figura, né? A figura para ser comercializada. Novo, por favor, Felipe. O maior? Isso. E o outro menorzinho ali? Isso, ó, que beleza. Isso aí. Joia. Beleza. Então, joia. Na época, acho que ela estava vendendo, acho que por R$80, uma coisa assim, maior. Joia. E, Felipe, obrigado, viu? Eu tenho só para te agradecer, te dar os parabéns novamente, né? Pelo trabalho longo aí que você teve. Obrigado, trabalho bem longo. Espero que a gente possa se rever logo, né? Aqui de novo. Aqui no colégio, verdade, né? Se Deus quiser. Apertar a mão, né? Poder cumprimentar. Verdade. Então, Sidney, obrigado. Você também. Com Parabéns, certeza. viu, Sidney, pela tua contribuição ali, né? O Sidney sempre gostou de escrever, sempre gostou de vasculhar as coisas aqui, desde aquela época já que eu conhecia ele. E depois, professor, tive a possibilidade de fazer minha faculdade de História, e daí eu uni a água com óleo, né? Porque historiador e jornalista é uma coisa que não cruza muito o caminho, como diz a professora Ângela, mas aí eu pude... A professora Ângela? Falou. Então, assim, certo. Mas fica sempre aquela questão, né, professor? O Felipe não sabe disso, né? Mas o meu pré-projeto ele foi reprovado, e aí eu tinha, tipo, 2, 3 semanas para escrever 40% da minha grande reportagem, que era meu projeto de formação, né, o meu TCC, e aí depois isso acabou virando livro, então mostra que teve também a contribuição do professor Amaury nesse aspecto de acreditar Sidney, que era possível. O Sidney sempre conhecia muita gente, assim, né? Ele tinha conhecia muita gente de influência, então ele próprio correu atrás e falou, não, eu vou conseguir publicar esse livro, e ele fez ali por conta própria, foi atrás de recursos e conseguiu, né? Então, nisso ele já está acostumado a fazer, né? Correr atrás dos próprios recursos ali. Que então, bom. Joia. Aproveitando, Sidney, deixa eu te perguntar, você conseguiu falar com o pessoal lá da divulgação aí a nível municipal, ou não? Das rádios e tal? Então, eu deixei, na verdade, com a professora Ângela, porque daí, assim, como eu tenho um trabalho já relacionado, já tenho um rótulo, né? Cultura Sul. Então, a professora, eu passei todos os contatos, me deu super bem com todo mundo, com o Ednei, com a Cláudia, com todo o pessoal, com o Alexandre Miller, que também teve um trabalho interessantíssimo, assim, junto à prefeitura, ele tem um portal, agora o portal até Ouro Verde, em alusão à erva mate, então, passei para a professora Ângela fazer esses contatos, sabe? Até para não interferir, porque daí, é mais ou menos assim, mesma coisa, o professor Amaury, o professor Felipe, tentar entrar na Uniguaçu, na rádio Uniguaçu, entende como que é? Então fica uma coisa meio, pô, você é da Uniuv, entende como? Eu entendo, não há problema. Não, mas beleza, obrigado por disponibilizar o contato para ela lá, né? Com certeza ela está conversando. Ela está conversando, está andando, está tranquilo. A gente espera também que o pessoal da Uniuv ali, os alunos participem também da live, né? Acho que vai ser feito o convite para o pessoal da Pró-Reitoria, para todas as coordenações dos cursos, né? Poderem participar. Pelo menos a minha turma vai ser no meu horário de aula, minha turma vai acompanhar a live ali.
Joia. Camisa pro evento, ó. Valeu, Sidney. Que massa. Valeu. Amaury, aproveitando também, eu quero agradecer, né, você também, né, pela tua disposição hoje de poder estar fazendo isso, né, e convidando a gente, né, para falar um pouco sobre a obra e sobre o nosso trabalho, né, a divulgação do nosso trabalho, a valorização. Você é um cara que sempre valorizou e eu estimo muito o teu trabalho, te admiro muito, tá? E que a gente sempre possa buscar, né, esse contato e novos trabalhos futuros, quem sabe virão aí, né, para a gente poder compartilhar informações, ideias aí e tudo mais, tá? E agradecer também o conselho editorial da Uniuv, né, a pessoa da professora Ângela, que sempre teve o tempo todo em contato com a gente, o pessoal do estágio também, e a professora Juliana, enfim, toda a instituição, né, que sempre, de bom grado, está publicando materiais e, enfim, ajudando, né, auxiliando os seus professores, né, nesse processo. E eu que agradeço, porque na verdade a gente precisa de vocês, né, Felipe? A gente aqui sem vocês não é nada também. Os professores aqui são os que fazem a engrenagem rodar, né? Fala. Verdade. Ali, uma mão lava a outra, como se diz, né? Fazer um registro também, né, professor Felipe, em nome da professora Alcimara, que depois está presente aí para ter aquelas questões de reuniões, de colegiado, iniciação científica, que ela está bastante atarefada, mas assim, como o Felipe colocou no início, ela foi a grande vetora, assim, a grande mentora de pegar e unir, na verdade, a gente, assim, de aproximar. Eu não conhecia o Felipe, e ela conhecia o Felipe, me conhecia, então ela tem esse papel preponderante diante de nós três, assim, de juntar a gente para que isso fosse possível. Então, o reconhecimento a ela, a professora Faina também pela correção do texto, né, que às vezes esquecemos, a professora Faina também tem esse papel importantíssimo, além, claro, de todos que o professor Felipe já nomeou. Isso. Eu vou ainda tentar o contato com a Alcimar, porque ela é esposa do Dala, né? Então ele estão bem próximos, assim, eu consigo ainda entrevistar, nem que seja depois, antes de fazer a versão final da matéria, mas eu dou um jeito de entrevistar ela. Tranquilo. Certo, gente? Então é isso. Beleza. Aí, obrigado, Sidney, obrigado, Felipe, parabéns de novo aí, né? Valeu, Amaury, obrigado. De vocês, e nos vemos aí na quinta-feira, então. Beleza. Eu não tenho nenhuma habilidade com essa questão aí do YouTube, de poder apresentar, poder falar. Então, eu não sei se você vai fazer, tipo, alguma coisa assim, uma prévia, alguma coisa assim, ou se eu só entro no canal lá e aí... Não sei como é que é isso. Só certo que eles, não sei se eles vão fazer pelo Meet, né, mas eles vão te mandar o link. Pelo StreamYard. Oi? Vai ser pelo StreamYard, mas é igual o Meeting, mesma coisa, professor Felipe. Sim, então provavelmente eles vão passar o link, você só acessa e o resto é com eles aqui. Então, beleza. Show de bola, então. Fique tranquilo. Beleza, então. Então é isso aí. Obrigado, Joia, pessoal. Novo, Sidney. Obrigado, Felipe. Abração, viu, cara? Valeu, até. Valeu, até mais. Nos vemos aí. Até, abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.